Fala rapaz, Jeff aqui e hoje estamos no canal do Gigaton Games para poder relembrar algo que foi na época um pouco decepcionante, mas que também trouxe muita alegria. Estamos falando nada mais nada menos do que do Polystation. Se você for dos anos 90, tenho certeza que você também pode ter essa lembrança, pois o videogame que enganou milhões de pessoas. Será mesmo, cara? Será que foi só uma enganação? Ou de fato trouxe sim felicidades. Então vem comigo pra gente ver o porquê que o Polystation enganou tanta gente. Vamos lá, rapaz. O link do canal do Gigaton vai estar aqui abaixo, certo? Já aproveita, se inscreve, dá essa moral pra nós. Estamos aí chegando quase aos 100 inscritos. Muito obrigado a todos e vamos lá. Hoje nós vamos viajar um pouco na história do videogame mais enganador de todos os tempos, a máquina, a Polymachine, o Polystation. Se você era criança ou adolescente entre o final dos anos 90 e metade da década de 2000 e gostava de videogame, mas era desprovido de boas condições financeiras, é bastante provável que você tenha conhecido o Polystation. O Polystation acabou ganhando muita fama no Brasil por ser muito barato e acessível e por ter enganado um monte de gente. Esse videogame era uma enganação em cada parte dele, nada era verdade nesse console. E eu nem tô falando daquele lance absurdo de você abrir a tampa redonda que dava a entender que era um videogame de CD e depois ficar triste porque vê que era uma entrada pra cartucho. Não, tudo nesse videogame era uma enganação absurda. Mas não dá pra negar que ele acabou se tornando parte da história dos videogames brasileiros. E pra deixar esse vídeo bastante completo, né, contar a trajetória do Polystation, eu tentei descobrir de onde ele veio, a origem do Polystation. Tipo, quem que teve a ideia de fazer esse videogame e por quê? Eu acho que essa altura do campeonato, todo mundo sabe que o Polystation é um clone chinês do Famicom. E se ele é um clone chinês, é óbvio que ele veio da China, né? Mas sejamos honestos, a China é um país gigante. Eu perdi bastante tempo tentando descobrir qual a empresa que fabricou o Polystation. Tipo, você já imaginou que em algum lugar da China existia uma fábrica, uma manufatura de Polystation? Pessoas fabricando Playstations? Eu tenho essas piras de saber de onde as coisas vieram, a origem das coisas. Eu pesquisei muito, galera, e eu não encontrei nada. Não existe, inclusive, nada na caixa do Polystation que dê pelo menos uma dica de onde ele veio. Em uma wiki chamada Bootleg, eles dizem que é You, just you, building your app on base 44. desconhecida a fábrica que fez o Polystation. Ou seja, ninguém sabe de onde esse console veio. A origem dele é um dos maiores mistérios dos videogames. Nunca saberemos quem foi o criador dessa máquina em forma de videogame. Nas pesquisas eu cheguei a encontrar dois sites fornecedores de hardware parecidos com o Polystation e eu pensei em mandar um e-mail pra eles perguntando de onde veio o Polystation e tal, mas eu achei melhor deixar isso pra lá. Mas é bastante provável que o Polystation foi feito em alguma fábrica ali da zona de Shenzhen, na China, que é onde tem a maior parte das fábricas de eletrônicos que a gente usa hoje em dia. O Polystation era um Famiclone. Nos anos 80 e 90, os clones do Famicom explodiram em todo mundo. Tinha Famiclone pra tudo quanto é lado. Porém, os primeiros Famiclones tinham uma boa qualidade, porque eram feitos da mesma estrutura eletrônica que o Famicom original. Pra quem não sabe, o Famicom é a versão japonesa do Nintendo 8 bits. Lá era chamado de Famicom, uma abreviação pra Family Computer. Todos os Famiclones mais antigos eram muito bons. Os primeiros Dynavision, o Turbo Game, o Phantom System. Mas um tempo depois eles desenvolveram um negócio chamado NOAC, ou NES on a Chip, que era um chip que simulava o hardware no Famicom, mas era muito menor, mais barato e com uma qualidade muito inferior. Esse era o caso do Polystation. E por ser barato e de má qualidade, o Polystation poderia ser encontrado em qualquer barraquinha de camelô daquela época. Eu lembro que ele custava em média R$40 o console e as fitas custavam R$10. O videogame era super barato, mas os cartuchos eram extremamente caros. Era mais barato comprar um CD do PS1 do que uma fita do Polystation. Era horrível. Cara, e era difícil de achar essas fitinhas, tá? Eu não. Na época eu me lembro que eu saí com minha mãe pra procurar. Pô, que negócio difícil de achar, cara. E é que nem ele falou, ela achava caro pra poder comprar 10, 15 conto a fita, pô. Na caixa do Polystation tinha lá o videogame, dois controles, né, aquela arminha sinistra e tudo na caixa era uma tentativa de tentar enganar você. O famoso fato de você abrir a tampa, que dava a entender que ele ia CDs, mas era cartucho. A caixa não tinha nenhuma pista do jogo que você ia encontrar no videogame. Ela dava a entender que era um jogo do Mario em 3D, né, uma imagem do Mario 64, mas o Mario do Polystation era o primeiro. Não tinha como você saber isso sem ligar o videogame. Curiosidade que talvez muita gente não saiba, mas a caixa do Polystation era uma cópia descarada da caixa do Nintendo 64. Eu achava engraçado aquele curioso balão com uma frase saindo do videogame, né? It's just not a game anymore. Tá escrito, simplesmente não é mais um jogo. Eu não sei se é impressão minha, vocês podem corrigir nos comentários, mas essa frase me parece estar um pouquinho incorreta. Me passa a ideia de que você vai encontrar outra coisa lá dentro e não um videogame. Sei lá, uma batedeira, um liquidificador, tá ligado? Eu acho que a frase correta seria It's not just a game anymore. Não é mais apenas um jogo, é algo mais, é uma máquina. Os controles dos PlayStation, né? Aquela imitação do primeiro controle de PlayStation, ainda sem os analógicos. Como o Nintendo 8-bit só tinha dois botões, os botões do PlayStation tinham funções repetidas e na maioria das vezes era como se fosse o modo turbo, que em alguns PlayStations era um pouco mais devagar. Eu lembro que o PlayStation do meu primo, os botões turbo eram mais rápidos do que o do meu PlayStation. E os controles eram muito frágeis, quebravam facilmente. Os cabos eram muito curtos, você tinha que ficar jogando bem perto da TV. Era um terror. E a arminha do PlayStation? A arminha do PlayStation Fat, nossa, PlayStation Fat é de doer, né? Sério, parecia uma arma intergaláctica, né? Que Eu juro que eu gostava dessa minha, que daí tinha o joguinho dos patos. Era a teira dos patos, viu? você usava pra matar uns patinhos lá. Um desperdício de plástico absurdo. Eu lembro que essa arma ainda tinha um encaixe pra outro suporte que também vinha no console, que era totalmente inútil. Era só plástico pra todo lado, meu Deus. Mas ainda assim, essa arminha era, na minha opinião, a coisa mais impressionante do PlayStation. Eu ficava perguntando como que o videogame sabia pra onde eu tava apontando na televisão e tal. E anos mais tarde eu entendi a lógica e eu já até expliquei aqui no canal. Pra quem não sabe, né, ela é uma cópia ordinária da Zapper do Nintendo. E o lance é que ela tem um sensor de contraste na ponta que detectava se você tava mirando pra algo preto ou algo branco. Então sempre que você mirava na tela, a tela piscava e o alvo piscava em branco e a tela piscava em preto. Se o sensor de contraste lesse preto, quer dizer que você errou e não tava mirando
atirando no pato. Ou seja, se você apontar essa arma pra uma tela branca, ela vai entender que você sempre acerta o pato. E olha aí, um hack pro jogo de matar pato. E o console vinha com 10 milhões de jogos. Eu acho que se você juntar todas as gerações de videogame, não chega a 1 milhão. Pra efeitos de comparação, a Steam, que é a plataforma que tem o maior número de jogos, tem 50 mil jogos publicados. Lembrando que esses 50 mil, uns 40 mil jogos, deve ser tudo joguinho besta. O PlayStation tinha 10 milhões de jogos. Eu tenho certeza que quem fez isso fez na zoeira mesmo, porque, mano, 10 milhões é muita coisa. Quando você abria, né, era só 6 jogos, o resto era tudo repetido. Óbvio. Na minha opinião, galera, o PlayStation ele não precisava Cara, tinha muito jogo repetido nisso aí, bicho. Putz, Grills, tinha muito jogo, tá? dessas enganações. Eu acho que venderia a mesma coisa se ele fosse um videogame honesto, né? Se ele colocasse lá Super Power Ultra Gamer e colocasse lá os jogos do Nintendinho, as pessoas iam comprar da mesma forma. Porque as pessoas que compravam PlayStation compravam porque não tinha outra opção naquela faixa de preço, né? Talvez um pai ou outro realmente comprou porque achou que era algo parecido com o PlayStation, mas não sei. A maioria dos jogos do PlayStation eram jogos do início da geração do NES, né? Que foram lançados ali até 1985, porque eles eram mais leves e tal, né? Aqueles jogos onde eles não têm fim, era tudo com fase infinita e na base da pontuação, porque eles ocupavam menos memória no hardware e, consequentemente, deixava tudo muito mais barato. Pô, esse jogo era top. Esse jogo era top demais, cara. Pensa no jogo bom esse daí. Pô, é por isso que eu digo, tá, rapaziada? Eu fui um dos enganados, mas eu me diverti muito com isso. Na época, eu morava só eu e minha mãe, muito tempo. Aconteceu da gente morar junto, só nós dois. E, mano, não tinha muito o que fazer. Ia pra escola, eu gostava muito de desenhar, gostava muito mesmo de desenhar, tá? Por muito tempo eu pensei em, até mais velho, meus 15, 16 anos, eu ainda gostava de desenhar. E por muito tempo eu pensei em ser, realmente seguir como desenhista. Eu gostava de verdade, tá? Não era algo que eu fazia mais só porque era pequeno e passatempo, não. Eu fazia algo bacana mesmo. E, pô, tinha um PlayStation também, e, cara, eu era vidrado nisso aqui, tá? Eu joguei muito isso. E vendo isso daqui, mano, eu tenho excelentes lembranças. Eu realmente tenho ótimas lembranças. E tinham jogos que estavam em todos os PlayStation, os famosos clássicos do PlayStation. Clássico do PlayStation é outra embaçada de ouvir, né? Clássicos roubados do Nintendo, né? Tinha o famoso primeiro Super Mario, que tava em todos os PlayStation, e era um jogo muito bom, inclusive. Esse Super Mario, eu fiquei tão expert nele, tão fera, que eu eu zerava ele, todas as fases correndo, só correndo. Já sabia onde ia subir uma coisa, onde ia descer outra, onde ia aparecer bicho, era independente, tá? Eu passava todas as fases até zerar correndo. Mais jogado do PlayStation, com certeza. Jogo roubado do NES na cara de pau. E outros jogos que estavam em todos os videogames. Um jogo que tinha em todo o PlayStation era o Battle City. Battle City era um game onde você controlava um tanque de trem e seu objetivo era destruir os outros tanques, né? Você tinha que evitar também ser destruído e evitar que os outros tanques destruíssem o pássaro que fica lá embaixo. Se eles destruíssem o pássaro, você já era. Um dos tanques era muito rápido, outro era mais forte. O jogo era bacana. O único porém que não tinha fim, as fases eram infinitas, a maioria tudo parecido. Mas olha que legal, esse aqui é o pai do World of Tanks. Olha que da hora. Outro jogo conhecido era o Hyper Olympic, né? Ou o famoso Track and Field. Quem aí não jogou esse jogo? Um jogo onde você poderia participar das Olimpíadas. Um jogo que media sua habilidade de massacrar os frágeis botões do PlayStation. Era mais sofrido que fugir da pedrona do Resident Evil 4. O único problema é que o controle do PlayStation ele não era feito pra aguentar tanta pressão, e esse jogo era famoso por quebrar controles. Alguns PlayStation tinham um botão turbo em cima que você segurava, apertava sozinho e aí era de boa. E no jogo, em todas as fases, você controlava esse maluco sinistro aí com esse bigodão cabuloso. Olhando hoje em dia, me lembra um pouco o Mario, não lembra não? Eu costumava falar que isso era uma criança com bigode. Tinha também o famoso jogo de corrida F1 Race, que não era exatamente um jogo de corrida, por mais que ele dava a entender que era um jogo de Fórmula 1. O seu objetivo era só dar a volta no percurso antes que o tempo acabe. Era bem difícil, eu raramente passava da terceira pista e tinha que tomar cuidado pra não bater o carro e outros oponentes que estavam ali, senão seu carro explodia na hora, sem choro. Encostou, bum, explodiu tudo, acabou o carro. Se o tempo acabar, o carro do seu carro explode também. E o famoso jogo de futebol que se chamava futebol. Esse daqui eu joguei. Era um jogo medonho, pareciam que todos os jogadores eram Nossa senhora, como eu joguei esse futebol, meu Deus, cara. É porque chegava uma hora que eu já tinha feito tudo, cara. Eu já tinha jogado tudo, já tinha zerado tudo, já tinha derrubado 1 bilhão de pato. Aí não tinha o que fazer, meu amigo. Eu virava expert em tudo que era jogo. Né? Tá mais pra simulador de golzinho da creche. E quando você controlava o jogador, eu controlava o goleiro ao mesmo tempo. E era lento. Nossa, como esse jogo era lerdo. Parecia que você tava jogando na gravidade da lua. Tinha apenas 6 seleções e é óbvio que tinha o Brasil. Mas eu achava esse futebol bem zoadão. Talvez pra época que ele lançou era um jogo bom, mas eu não gostava não. Eu lembro que esse jogo acabou virando uma zoeira. Aqui na minha cidade, quando algum goleiro era ruim, a gente chamava ele de goleiro de PlayStation. É muito louco. O Galaxy e o Galaga eram jogos bons pra época dele, mas pra época do PlayStation já eram jogos bons. O jogo consiste em um monte de alien, informação, e você tem que descer tiro nele, daí do nada algum decide te atacar e vem louco te pegar. Eu não gostava desse jogo, eu só jogava porque não tinha outro. E eu ficava me perguntando por que eles tinham esse formato de mosca. Eu falava que eram moscas na tela. Tinha também o tênis, na minha opinião, dos melhores jogos que tinha pra jogar. Tá, esse daqui era legal, cara. Pô, esse era legal, boy. Esse era legal. PlayStation. O tênis funcionava muito bem, ele não era um jogo devagarzão e as regras eram do tênis mesmo. Era um jogo bem rápido e eu nunca entendi porque eles nunca faziam jogos iguais a esse. Eu joguei bastante esse no PlayStation, me diverti muito. Legal. Também o famoso jogo de caçador de patos, né? E você tem a ajuda do seu... Não, esse era o melhor, não tem como, rapaziada. Esse jogo do pato aqui era o do pato e dos discos, tinha o dos discos também, tá?
Era bala, meu amigo. Pô, esse daqui era o melhor. Cachorro amigo ali e tal. Seu objetivo é atacar o coitado dos patos, daí o cachorro fica todo feliz quando você consegue o pato. Quando você não acertava o pato, ele dava uma risada absurda da tua cara. Mano, Cachorro por que esse falando cachorro assim, ria, né? velho? Tá se achando um Muttley. Outro jogo famoso era o Circus Charlie. Ele lembrava bastante o Não, formato esse do daí eu não Hyperlink, joguei, né? não. Talvez porque era da Konami também. E era um jogo baseado em circo. O primeiro nível eu lembro que já era hardcore. Você controla um garoto, olha as ideias, em cima de um leão e tem que pular no meio dos arcos de fogo. Desafio pra fazer o Circo de Soler parecer amador. No segundo, você tava na corda bamba Esse pulando eu no não mapa. joguei, No terceiro, não. tenebroso nível que ninguém passava. Era bem difícil. Parece que tinha essa regra de que o nível 3 dos jogos antigos eram mais difíceis, né? Eu também joguei muito Bomberman e eu lembro que eu cheguei muito longe no isso Bomberman. aqui eu Eu lembro que joguei nesse Bomberman muito, eu acabei cara. descobrindo Nossa. o esqueminha do password pra você alterar as fases, alterar a potência da bomba, qual letra que fazia isso no password e tal. E eu lembro que eu destruí esse Bomberman. Nossa. Esse eu joguei muito. Eu lembro que eu falava Esse pros meus aqui eu não amigos que joguei, no meu não, videogame cara. tinha o Donkey Kong e eles falavam, pô, era mó da hora. Aí quando eles viam o Donkey Kong do meu videogame, eles falavam, mano, isso aí não é Donkey Kong. Depois eu descobri que esse Donkey Kong aqui é o primeiro, né? Antes do Super Nintendo. Agora, o maior problema é que também era muito difícil comprar jogos pro PlayStation, porque Era. muitos jogos tinham labels incorretas, na maioria das vezes feita pra enganar mesmo. Alguns jogos eram hacks chineses e você nunca tinha a menor ideia de que jogo você ia encontrar no cartucho. Isso porque você pagava caro, hein? Super Mario 3, aquele Nossa, Mario maravilhoso. que delícia de Mario, tá? Cara, era difícil, tô falando pra vocês, cara, difícil de achar. E também, pô, era caro, né, cara? Era caro, pra época era caro. Pô, paga 15 conto numa fitinha do PlayStation, duas fitas, três era o dinheiro do videogame, pô. Pro Nintendo, não existia essa fita pro PlayStation. Em vez disso, eles preferiam hackear outros jogos do NES pra fazer parecer que era Mario, né? Uma vez o meu primo comprou um tal de Super Mario 10, Kung Fu. O Mario lutava Kung Fu. E era até legal o jogo, mas Olha esse Mario. Que bichinho de Mario é esse, cara? Mario lutando Kung Fu. Anos mais tarde, eu descobri que o Mario lutando Kung Fu era, na verdade, um hack de um jogo do Jackie Chan. E o Mario 16, que jogava martelinhos, vivia na Idade da Pedra e lutava Ai, contra dinossauros. Jesus. Até que a ideia é boa, né? Depois eu descobri que esse era um hack em cima do jogo Joy Mac do Nintendo. Um outro primo meu tinha o tal do Mario 6. E esse até parecia Não, Mario mesmo. Só não que conheço, não. eu conheço essa música. Eu conheço esses personagens, esse pato verde. Eu lembro que foi nesse Mario que eu comecei a me tocar que eram jogos alterados. Não eram jogos do Mario mesmo, né? Porque é aqui que eu descobri que era um jogo que eu tava jogando, na verdade, um jogo do Tiny Toon e não do Mario. Porque esse aqui dava muito na cara. E tinha muitas outras fitas mentirosas. Uma vez eu saí pra comprar uma fita nos camelô e eu lembro que eu queria uma fita de corrida, né? Aí eu achei uma dizendo que tinha o Gran Turismo nela, com aquela label, com um carrinho 3D da hora. Eu já tava vacinado, sabia que não era Gran Turismo, mas eu esperava algum jogo de corrida legal pra jogar. E eu cheguei em casa e fui jogar o Gran Turismo. Olha o Gran Turismo aí. O triste é que nem era um jogo de corrida, era um jogo de perseguição. O objetivo do jogo era você ficar batendo até o carro do oponente quebrar. Isso aí nem jogo de corrida é. Anos mais tarde, eu descobri que o nome verdadeiro desse jogo era Taito Chase HQ. Eu lembro que eu também joguei um Dragon Ball, né, que simplesmente pegou os sprites do Dragon Ball Super Build 2 do Super Nintendo e fez essa coisa horrenda aí. Mas eu joguei mesmo assim. O bagulho era tão mal feito que os Caraca. sprites piscavam mais que luz fluorescente com defeito. Olha essa porcaria. Anos depois eu descobri que isso daí é, na verdade, um template que eles colocavam todo tipo de personagem pra enganar as crianças no NES. Triste, né? Outra vez eu lembro que um primo meu tinha uma fita de xadrez chinês. Caraca. Eu lembro que eu me perguntava, mano, por que tem um xadrez que ninguém entende nada nessa fita aqui? Hoje eu entendo, é porque o videogame veio da China. Mas nem todo jogo era ruim, né? Uma vez eu joguei um jogo da Tartaruga Ninja, que era muito bom, um dos melhores jogos que eu joguei no NES. Também joguei um jogo do Jungle Book, que também era muito Nossa legal. Joguei horrores, Senhora. um Homem-Aranha lá, que eu dava até pra se divertir, mas eu achava ele com uma qualidade meio duvidosa. A trilha sonora era bem ruim, na minha opinião. Tem gente que gosta. Tinha também o Robocop 2, que eu lembro que ele era extremamente difícil. O Robocop escorregava no chão, de vez em quando ele lançava os Moonwalker cabuloso. Mas foi um jogo que eu cheguei a zerar, inclusive, e era bem legal até. Mas apesar de toda enganação, o PlayStation hoje é lembrado como um videogame que fez parte da história gamer do Brasil. Eu acabei conhecendo muitos clássicos do NES pelo PlayStation mesmo, que de forma totalmente enganadora. O PlayStation aparentemente ainda é fabricado em 2021 Não é e você ainda possível. encontra aí pra vender em alguns lugares, mas é bastante provável que você vai encontrar ele com um design totalmente igual ao PlayStation original, mas com outros nomes, como Super 8-Bit Game, Game Station, Fun Station. A última vez que eu encontrei com o nome PlayStation e novo pra vender foi lá em 2019. Desde então eu nunca mais vi por aí. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o Nossa, like aí no cara. vídeo. Estoura o like, porque daí você apoia muito o trampo, fechou? E deixa um comentário aí. Algum de vocês teve o PlayStation? Tem alguma história com o PlayStation? Manda aí nos comentários. E é isso, galera. Sucesso, abraço e até mais. Pô, rapaziada, esse vídeo aqui, ele merece uns 10 likes, tá? Pô, que vídeo bom, cara, que vídeo bom. Pô, eu confesso a vocês que eu me divirto, tá? Eu me divirto relembrando, cara, esse tempo. Pô, que nem eu falei, eu também fui uma vítima do PlayStation. Minha mãe chegou em casa, já, pô, aquela caixa, eu digo, caraca, Play 1, não é possível, cara. Eu nunca tinha ganhado nem um Super Nintendo, eu digo, é um Play 1. Estourei, pô, quando ela abre a caixa. Que eu abro pra colocar o CD, o PlayStation. No lugar de colocar a fita, eu digo, putz, aí fui ler a caixa PlayStation. Que tristeza, cara. Pô, que decepção. Foi muito forte no meu coração na época, cara. Mas com o tempo que eu falei pra vocês, mano, eu ficava muito tempo sozinho. Pô, jogava muito, muito mesmo, tá? Muito, muito mesmo. Minha mãe não ligava, né? Ela tinha que trabalhar e tal. E era melhor estar jogando do que estar na rua. Então, pô, foi uma enganação, mas eu acho que foi uma enganação do bem. Eu perdoo ela por isso. Pelo contrário, eu agradeço a ela
por ter se esforçado, cara, pra ter me dado algo. Eu realmente fiquei muito feliz, tá, rapaziada? Excelente vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aí, fez você relembrar algum tempo passado seu? Também é dos anos 90? Já tô na casa dos 30, né? Então, esses vídeos aqui, eles acabam me divertindo. Então, rapaziada, videozão aí do Gigaton, o link vai estar aqui abaixo, certo? Então, já se inscreve também, dá essa moral pra nós, vamos chegar aos 100 inscritos e daí pra frente, seja o que Deus quiser. Beleza? Tamo junto, valeu? Falou!